Olá, boas-vindas em nome da Forge College. Bom, hoje a gente vai fazer uma daquelas análises bem detalhadas, sabe? Como se a gente tivesse debruçado sobre uma planta de engenharia super minuciosa. Nessa nossa exploração técnica de hoje, a gente vai desvendar os segredos da propriedade e do gerenciamento de memória de baixo nível em Rust. Olha, na nossa última revisão, a gente cobriu o tratamento de erros e a segurança em CPIs, né? E a gente viu como uma checagem de propriedade esquecida pode simplesmente causar um estrago gigantesco e totalmente silencioso. Mas agora a gente precisa dar um passo além. Para garantir que essas interações funcionem direitinho, a gente tem que entender as engrenagens mais profundas de como essa memória é realmente controlada. Então, vamos mergulhar nisso. Nossa planta esquemática de hoje está bem densa, mas super bem estruturada. A gente vai passar rapidinho por 5 pontos. Primeiro, a base da memória. Depois, propriedade e empréstimos. Em seguida, vamos dissecar o código na prática. Daí, layouts e o poderoso zero copy. E para fechar, segurança e boas práticas. Vamos lá? Começando pela nossa primeira sessão, a base da memória. Olha, antes da gente sair construindo verdadeiros arranha-céus na Solana, é absolutamente crucial entender as regras físicas do terreno onde a gente está pisando. A memória da máquina tem leis bem estritas, e ignorar essas leis, bom, isso resulta em falhas estruturais massivas com certeza. O ponto central aqui é entender exatamente onde os seus dados vivem. Pensa na nossa comparação clássica, stack versus heap. A stack é aquela coisa rápida, super organizada, perfeita para lidar com valores locais. São cópias baratas, tipo um U64, sem precisar de alocação dinâmica. Já o heap, bom, o heap é como se fosse um armazém gigantesco. Estruturas complexas, como um VEC, vivem lá. Elas exigem um ponteiro de referência e quando você passa isso adiante, rola uma operação de mover ou emprestar esse dado. E é exatamente por isso que tirar um buffer enorme de account info de dentro do runtime da Solana é uma péssima, mas péssima ideia. É caro, é muito perigoso e vai totalmente contra o modelo de design da rede. Certo, avançando para nossa seção 2, propriedade e empréstimos. Quem programa em Rust lida todo santo dia com o famoso Borrow Checker. Eu gosto de imaginar o Borrow Checker como aquele inspetor de segurança da oficina, sabe? Aquele cara com a prancheta na mão, óculos de proteção, hiper rigoroso, que tá ali só para garantir que ninguém faça nenhuma besteira no chão de fábrica. E a primeiríssima regra que esse nosso inspetor cobra é a propriedade. A regra de ouro aqui é super simples. Cada valor no Rust tem um, e apenas um, único dono por vez. Quando essa propriedade muda de mãos, a semântica de movimento entra em cena para garantir que o dono anterior perca totalmente o acesso. Mas por que isso é tão importante? Para evitar corridas de dados. O inspetor está lá para garantir que nunca, de jeito nenhum, existam dois componentes mutáveis tentando modificar a mesma alocação de memória ao mesmo tempo. Sabe, às vezes a gente só quer dar uma olhadinha no dado sem tomar a posse dele de fato, né? É aí que entra a ideia do empréstimo. Você pode ter múltiplos empréstimos compartilhados só para leitura, ou então apenas um empréstimo exclusivo para modificação, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Pensa só, não faria o menor sentido deixar duas pessoas tentarem dirigir a mesma empilhadeira na oficina ao mesmo tempo, concorda? O volante ali é o seu empréstimo exclusivo. Se alguém está dirigindo, ninguém mais mexe. Agora, se a empilhadeira está lá parada, em exposição, várias pessoas podem olhar ao mesmo tempo sem problema nenhum. E tem um detalhe, cada um desses empréstimos tem um prazo de validade, que a gente chama de tempo de vida. Basicamente, é uma anotação do compilador que diz por quanto tempo aquele empréstimo é válido e seguro, garantindo que o dado original ainda está lá. Trazendo isso para o mundo da Solana, existe uma regra inquebrável. Você nunca, jamais, deve manter um empréstimo exclusivo em aberto enquanto atravessa a fronteira de um CPI ou de uma operação reentrante. Se você fizer isso, outro programa pode tentar acessar a mesma conta e, adivinha, o nosso inspetor de segurança vai simplesmente desligar a máquina inteira. Bom, chegou a hora de colocar nossos óculos de proteção. Vamos para a seção 3, dissecando o código. A gente vai dar uma boa inspecionada nas engrenagens de um buffer de conta real e ver como todas essas regras se aplicam na prática. Isso aqui ilustra de forma simplesmente brilhante o fluxo de trabalho seguro que qualquer desenvolvedor precisa dominar. Para manusear a memória de uma conta com total segurança, a gente costuma seguir 4 passos bem precisos. Primeiro, o empréstimo dos dados. Depois, a cópia de campos pequenos. Em terceiro, a alocação no heap. E, por fim, o cast unsafe zero copy. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles. Passo 1. A gente pega uma referência compartilhada dos dados da conta usando o try borrow data.
Fazer isso como um slice compartilhado representado por aquele E comercial seguido de colchetes de U8 significa basicamente que a gente não está roubando o buffer do runtime da Solana. É só um empréstimo compartilhado super rapidinho. A gente dá uma olhada e devolve logo em seguida, mantendo o runtime tranquilo e no controle da situação. Legal. Passo 2. Quando a gente lida com dados pequenos, tipo a versão da conta ou flags mais primitivas, a gente usa a semântica copy como o método copyIt. Como o U8 é minúsculo, copiar isso para stack é um processo praticamente de graça. O que isso faz é criar uma variável local e totalmente independente que passa a ser a sua. Isso evita criar aquela teia de aranha caótica de tempos de vida amarrados ao buffer original. Bem mais limpo, né? Agora o passo 3. De vez em quando, a gente realmente precisa construir ou modificar dados localmente. Para isso, a gente cria um vetor já com uma capacidade pré-definida. Sim, isso é uma alocação local lá no heap, mas olha que sacada genial. Ela é totalmente isolada. O Borrow Checker olha para isso e sabe que tem só um único dono local. Então, assim que a função terminar e sair do escopo, a memória vai ser liberada automaticamente. É como varrer a oficina de forma determinística, sem deixar nenhum lixo ou vazamento para trás. E aí chegamos no passo 4. É aqui que o bicho pega. A gente entra no território de reinterpretação de ponteiros brutos, o famoso código unsafe. Para arrancar até a última gota de desempenho, a gente pega os bytes brutos e reinterpreta direto como a nossa estrutura de cabeçalho, sem fazer cópia nenhuma. É o aclamado zero copy. Só que tem um porém gigante. Usar ponteiros brutos é basicamente contornar o nosso inspetor de segurança. É como tirar o cinto de segurança operando uma máquina pesada. A partir desse momento, a responsabilidade é 100% do engenheiro. O que nos leva direitinho para a próxima parte da nossa planta. Seção 4. Layouts e Zero Copy. Essa é a nossa verdadeira zona de perigo. Sabe por quê? Porque é exatamente aqui que o layout físico real dos bytes pode causar falhas catastróficas se a gente não for extremamente metódico. Imagina só esse cenário. A gente tem o estado de uma conta representado por essa estrutura aí, o packed state. Ele tem um ID de 8 bytes, o status active de 1 bytezinho e um counter de 4 bytes. Aí a gente vai lá e aplica o modificador repreco-c, jurando que isso vai padronizar tudo e que a rede da Solana vai entregar esses bytes perfeitamente alinhadinhos nessa ordem. Um cast mais ingênuo e assumir que o encaixe é perfeito. Mas olha só que interessante essa tabela. A discrepância que aparece aqui é perigosíssima. Presta atenção no campo counter. No offset serializado que a gente espera da rede, ele está todo espremido lá no offset 9 para economizar espaço. Só que, na memória física, no offset típico do Rust usando o REPC, por conta do alinhamento natural dos computadores, o compilador vai lá e injeta espaços vazios, um padding que a gente nem vê. Daí o Rust jura que o counter começa no offset 16. O que acontece? Se você fizer o zero copy direto com os bytes da rede, seu programa vai ler um monte de lixo espacial no lugar do contador verdadeiro. E como a gente é engenheiro responsável, a gente não deixa a ponta solta. Por isso, é absolutamente obrigatório proteger o seu código unsafe. Antes mesmo de pensar em desreferenciar qualquer ponteiro bruto, você tem que fazer verificações mega estritas de tamanho, alinhamento e versão. E mais, você precisa adicionar comentários explícitos começando com a palavra safety, explicando matematicamente para o próximo engenheiro por que aquilo é seguro. O tamanho bate? O alinhamento está certo? O byte da versão confere? É 1000 vezes melhor o seu programa falhar de forma elegante em tempo de execução, retornando um erro claro, do que causar uma corrupção de dados silenciosa. E assim a gente chega na última inspeção das nossas plantas, a seção 5, Segurança e Boas Práticas. Vamos consolidar aqui as regras inegociáveis para manter a nossa oficina de código nos trilhos. Então, recapitulando os nossos 4 pilares fundamentais. Número 1, evite a todo custo manter empréstimos mutáveis longos, especialmente quando for cruzar chamadas para outros programas via CPIs. 2, faça o simples. Copie campos pequenos usando a semântica copy para fugir daquela complexidade de empréstimos. 3. Se você realmente precisar usar blocos unsafe, justifique e documente as invariantes como se você fosse um advogado defendendo um caso no tribunal. E 4. Se o formato on-chain e o alinhamento de memória não baterem perfeitamente, esquece o zero copy e prefira fazer o parsing explícito. Acredite em mim, é bem mais seguro, fica mais legível e te poupa muita dor de cabeça. Bom, a nossa inspeção estrutural termina por aqui. Mas eu vou deixar uma grande questão na mesa. Agora que você sabe como o Borrow Checker funciona, como os layouts de memória podem te trair e como isolar o perigo do código unsafe,
Como a gente pode aplicar essas regras para refatorar um código inseguro, transformando ele em abstrações RUASD totalmente seguras no próximo passo? Olha, é exatamente essa habilidade que separa quem apenas copia código de quem cria infraestruturas verdadeiramente inquebráveis. E é isso, queria agradecer demais por você acompanhar a análise dessas plantas minuciosas de engenharia com a gente hoje. Aprender a domar a memória e a propriedade no Rust é, sem sombra de dúvidas, o superpoder definitivo de quem constrói na Solana. Para dominar esses conceitos, mergulhar nessa refatoração que a gente falou e explorar muitos outros conhecimentos sobre o universo Web3, dá uma passada lá no site forge.college. Essa exploração foi trazida até você pela Forge College. Continue construindo a B3 de um jeito inteligente e seguro e a gente se vê na nossa próxima análise.